comecei a buscar a Deus por todo lugar. Eu construí um jardim, eu morava com a minha avó, aqui em São Paulo, né? Meus pais eram lá do interior, de São José do Rio Preto, e eu construí um jardim porque eu queria buscar a Deus nesse jardim. Sim. Você queria ter um lugar, né? O meu secreto com o Senhor. E ali, Karina, Deus começou a se revelar de uma forma tão tremenda como, obviamente nas suas proporções, mas como se fosse Moisés. Eu via nuvens, não sonhando, não era eu estava de olho aberto, eu começava a orar, eu chegava naquele jardim, o céu todo sem nada, daqui a pouco vinha uma nuvem de fogo em cima da minha casa, ali do jardim, e ela rodeava, eu tenho fotos, depois eu tenho assim, rodeava, e só ficava o centro onde eu estava orando de joelhos, e ao redor tudo de fogo. Era algo assim que eu vi uma vez uma nuvem descendo no meu jardim, uma nuvem clara, no meio da noite, eu orando, a nuvem desceu. Aí eu falei, Deus é real, Deus está aqui. E eu chorava, caía assim, e eu comecei a contar para pessoas, para todo mundo. Eu falei, Deus estava comigo no quintal. E tu, você é louco. Acha que esse cara tá pirando. Você tá louco, ficou bitolado, religiosão. Nossa, que você tá falando? E aí Deus falou no meu coração, o que eu tô fazendo é para você, não é para você contar para qualquer pessoa. Porque tem pessoas que não são maduras na fé, a gente não pode... Deus dá experiências algumas individuais para cada pessoa, não dá pra gente contar, porque as pessoas, infelizmente tem pessoas que são rasas ainda e não acabam duvidando, então começaram a debochar, dar risada da minha cara, e aí eu guardei muitas coisas, mas estou contando aqui para vocês, para todo o seu público, que assim, é maduro na fé, e foram experiências tremendas com o Senhor. Eu vi, orando nesse jardim, porque eu comecei... nessas experiências, a gente tinha uma célula na casa da minha avó e enchia de pessoas, e de repente veio essa pandemia e de repente eu não podia mais se reunir, foi todo mundo embora, e eu fiquei triste, porque eu tava amando falar de Jesus. Eu até hoje eu sou apaixonado, eu sou uma pessoa extrema, as pessoas não imaginam, mas eu sou extremamente tímido, mas eu amo falar de Jesus. Então, quando eu falo assim, Rodrigo, a gente não vai falar de você, vamos falar de Deus, aquilo que Deus fez. Aí eu falo, agora é o que eu amo fazer, vamos falar de Jesus. E aí eu começo a me soltar, e aí realmente eu me transformo. E eu falei com Deus, quando todo mundo sumiu lá Eu falei, e agora eu vou falar pra quem? Pra quem? Né? E até, né, eu lembro que tinha uma pessoa nessa célula que ela era extremamente, assim, idólatra. E uma das questões foi falar sobre a idolatria, que Deus não tolera essa questão de imagens e esculturas, e ela acabou contaminando outras pessoas. Ela está falando mal da religião intolerante, e aí isso acabou afastando as pessoas dessa célula. Então ela começou a minguar, veio a pandemia, acabou de vez, ninguém vinha mais. E eu ali nesse jardim orando, pedi, Deus, se eu estiver fazendo algo ruim, ou se não for isso, dessa forma, me diz, né? Mas eu ainda fui ousado, falei, se for da tua vontade, me dá um sinal visível no céu, que o Senhor está comigo nessa batalha aí, né? Ele dá, e ele é tão fez. lindo. Ele abriu o céu, Karina, ele abriu o céu para mim. Eu vi uma luz saindo assim, e ela apareceu por alguns segundos, e ela foi de um lado para o outro, e eu olhando aquilo, maravilhado, e Deus tá comigo. Então eu falei, então eu vou continuar. E aí foi quando eu fui pra internet, porque como não podia mais eu falar ali presencialmente por conta da pandemia, se reunir, eu senti que Deus estava comigo para eu anunciar sobre Ele. E aí que eu falo que é o que nos dá força para continuar, porque muita gente também fala para mim, poxa, Karina, por que você continua? Você antes, mesmo sem falar, você já tinha seus patrocínios, porque mesmo nos momentos que a gente está recebendo pedradas ou que ninguém está entendendo, quando a gente pede uma direção a Deus e Ele nos dá assim de uma forma tão sobrenatural, não tem como a gente negar isso. Eu tive duas experiências muito fortes também, assim, momentos que eu estava sendo apedrejada e eu com Deus, falei, Deus, me dá um sinal que é isso mesmo que eu devo fazer, que eu estou no caminho certo.
E ele deu 2 vezes sinais muito fortes também. Um no mar de Tiberíades, em Israel, outro dentro da igreja. Então, a gente entende como que eu vou negar uma confirmação do próprio Deus? Exato. Não Né? tem como recuar, exato. Não é? Foi não tem assim como. A gente tem umas experiências desse jeito, não tem como a gente recuar, né? E a gente fala disso, experiência não é para se gabar, para falar, eu tenho experiência, sim, você sim. não tem. Mas é porque a obediência, tudo que a gente deixa no mundo e obedece, né, ao direcionamento, ao que Deus fala, seja na idolatria, seja na nossa forma de viver relacionamentos, como você foi em santidade com a sua esposa, enfim, tudo que a gente vai fazendo de acordo com a Bíblia e deixa de lado o mundo, ele traz algo diferente para nos presentear. É tão lindo como Deus se revela, que a gente fala, experimente, se você tem dúvida, isso daqui não tudo bem, isso daqui, eu vou beber, eu vou continuar na idolatria, não sei o quê. Experimente fazer a vontade de Deus, nem que seja por um mês, nem que seja por uma semana, experimente obedecer de todo o coração, para você ver Cristo se revelar a você. É algo tão incomparável, porque eu vim de uma família cristã, católica, eu tinha também a minha forma de servir a Deus do meu jeito, do jeito que eu aprendi, e foi unicamente lendo a palavra e obedecendo e crendo de todo o coração que eu tive um encontro real. E é por isso que eu não volto atrás, é por isso que eu sigo obedecendo, é por isso que eu falo para você. Se você ainda tem dúvida, isso daqui tudo bem, isso não, e você ainda não teve um encontro real, experimente fazer o que a palavra diz. Experimente que você vai se assustar até quando você ver a presença de Deus, você vai ficar, realmente é real, vale a pena servir ao nosso Deus. Como Ele quer ser servido, não é? É desse jeito. A gente se emociona porque eu não me acho digno de nada e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele foi se revelando cada vez mais para mim e eu comecei a pedir, falei, Deus, estava transbordando esse amor. Não tem como a gente se segurar, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar, e eu, ao mesmo tempo, lembrava daquela pessoa que estava na minha célula e tinha tirado algumas pessoas de lá, nessa questão da idolatria. E eu falei, Deus, o Senhor está comigo? Então, eu vou nessa questão da idolatria na internet. E foi aí que eu comecei. Comecei firme na palavra. Comecei a ler e comecei Eu vim de família católica. Eu tenho, inclusive, na minha descendência, eu tenho um papa na minha família. Olha! Então, assim, você vê como Deus faz, né? Como Ele vai... E eu tenho um papa na minha família. E Deus me usou justamente nessa questão sobre idolatrias. E eu, por mais que o mundo estava vendo aquilo como, você está sendo um intolerante, um discurso... E eu estava falando aquilo por amor, porque a minha vontade era falar, acorda, não é isso, o que te espera seguindo esse caminho é de morte, e Deus tem vida, e Ele tem vida em abundância para você. E então, eu falei, já que saiu ali, eu vou agora na internet e vou começar a falar nessa questão. E eu, para chamar a atenção ali, para que as pessoas... Não chamar atenção, mas eu digo assim, como eu estava vendo que as pessoas estavam meio que parecia que estacionado, ninguém estava despertando nessa questão, falei, eu vou falar, isso é pecado, Deus não gosta disso. E parece que o homem, quando escuta que não pode, que é errado, que é pecado, isso assusta. Como assim? Ele está falando que isso é pecado? Como isso é errado? Já cria uma barreira até. Mas quando eu fiz isso, eu chamei a atenção para eles me verem. Sim. E eles me vendo, eu consegui falar sobre a palavra de Deus.